Bom, e aí, gente, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui mais uma curiosidade mesmo. Não é nada que você vai falar, meu Deus, isso é muito útil para o meu vestibular, para eu que eu vou fazer Enem, Fuvest. Não, na verdade não. Isso talvez seja útil para quem vai fazer ITA e IME, que vai aprender cálculo para poder facilitar na prova, né? Mas é mais uma curiosidade para quem gosta de saber de onde as coisas vêm. Aqui a gente vai meio que fazer uma mini demonstração da fórmula sorvete de MU, movimento uniforme, ou MRU aqui em cima, né? Que é movimento retilíneo uniforme. Beleza? Aqui eu vou usar uns conceitos basiquíssimos de cálculo. Aí você fala, meu Deus, Lucas, cálculo não é o que as pessoas aprendem na faculdade de exatas, engenharia, como é que eu vou entender isso? Relaxa, relaxa. Eu vou explicar direitinho e é conceitos ultra básicos que, tipo, você vai conseguir entender, você vai conseguir entender. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem que ter em mente a princípio para poder demonstrar é que a velocidade é uma derivada da posição e a aceleração uma derivada da velocidade. Aí você fala, meu Deus, a princípio eu não entendi nada. Como diria o digníssimo Wagner Figueira, né? A princípio eu não entendi nada, mas relaxa. É basicamente o seguinte: para você descobrir a velocidade, você não tem que saber o ΔS sobre o ΔT? Então, o que é derivado? O conceito de derivada mesmo. É algo que vem de outra coisa, né? Então é basicamente isso que acontece. A velocidade vem da posição e do tempo. Então, a velocidade é uma derivada da posição. O mesmo acontece com a aceleração. Você precisa da velocidade, então é uma derivada da velocidade. Aí você fala, beleza, entendi. Entendi mais ou menos a derivada, entendi. Mas agora o que é esse símbolo estranho aqui? Isso é a integral. É meio que o processo inverso da derivada. Então, se você integra a aceleração, você cai na velocidade. E se você integra a velocidade, você cai na posição. É o processo inverso. Eu não vou não vou entrar muito em detalhes, porque não é muito útil para a nossa aula agora. Quem quiser, tiver interesse em cálculo, tem várias aulas pelo YouTube mesmo. É legal, apesar de que não vai ser útil pra você se você vai fazer FUVEST ou Enem ou Unicamp, esses negócios assim. Mas é legal saber. Quem tem curiosidade assim, que nem eu, é legal saber. Beleza. Agora uma reflexão. Você já parou pra pensar que a fórmula que a gente usa na escola, que a gente aprende na escola, ΔS sobre ΔT, é uma velocidade média? Aí você fala, Lucas, é uma velocidade média. Então, se é uma velocidade média, é é uma velocidade média entre um tempo, entre dois instantes. Ou seja, T0 e T2, por exemplo. É uma velocidade média entre T e T2. Aí você fala, beleza, Lucas, isso não é normal? Não é assim que se acha a velocidade? Depende. Isso é a velocidade média. Ou seja, se eu andei durante 2 horas 50 quilômetros, eu percorri 50 quilômetros em 2 horas. A velocidade média foi o quê? Foi 25 quilômetros por hora, certo? Ok. Então, a velocidade de um ponto a outro foi, foi de 25 quilômetros por hora, a velocidade média. Mas agora, e se eu pergunto para você, qual que foi a velocidade instantânea? Qual que foi a velocidade no instante, por exemplo, 1 hora, 30 minutos e 2 segundos? Você fala, calma aí, como assim? Não entendi. Aí que quebra a cabeça das pessoas. Eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar nisso até algum tempo atrás. A gente só calcula a velocidade média. A gente não calcula a velocidade instantânea. Por exemplo, o velocímetro ele calcula a velocidade instantânea, a velocidade que você está naquele instante. Por exemplo, você está a 20 km por hora no seu carro. Você está a 20 km por hora naquele instante. Se você frear, ele já vai mudar. Naquele instante, instantaneamente ele já vai mudar. Porque naquele instante sua velocidade regrediu, porque você freou. Então, é basicamente isso. Aí, pra gente descobrir a velocidade instantânea, a gente usa essa fórmula aqui. Ó. Essa aqui é a velocidade que a gente usa, é a fórmula que a gente usa na escola normal. E essa aqui é a fórmula que a gente usa para descobrir a velocidade instantânea.
V é igual a limite de ΔS sobre ΔT quando T0 tende a zero. Você fala, meu Deus, Lucas, não entendi nada. Relaxa, relaxa, relaxa. Ou a gente também pode escrever a derivada do espaço sobre a derivada do tempo. ds sobre dt. Beleza? Então, beleza. A gente já entendeu esse conceito da velocidade. E a mesma coisa acontece com a aceleração. A gente sempre na escola, a gente descobre sempre a aceleração média quando a gente está estudando depois que a gente estuda movimento uniforme, que vem uniformemente variado, um movimento variado. Então a gente sempre estuda a aceleração média, na escola pelo menos, né? Que é o ΔV sobre ΔT. E é o mesmo conceito da velocidade, é a aceleração média ali, não é é a aceleração naquele instante. E aí, para a gente descobrir a aceleração naquele instante, a gente pode escrever A igual a limite de ΔV sobre ΔT quando T0 tende a zero. Você fala, Lucas, não entendi nada. Calma, relaxa. Ou a gente pode escrever como derivada da velocidade sobre a derivada do tempo, ou dv sobre dt, beleza? Você fala, ok, beleza, dá para prosseguir. Utilizando isso, a gente pode pensar no seguinte. A gente pode pensar que a aceleração no MRU é igual a zero, porque a velocidade se mantém. Se você está estudando o movimento uniforme, a velocidade sempre vai ser constante. Ou seja, a aceleração é igual a zero, certo? Aceleração é igual a zero. Porque a velocidade não muda, ela não acelera e não diminui. Ela sempre se mantém a mesma. Portanto, a aceleração é igual a zero. Só que o que a gente descobriu? Que a aceleração pode ser escrita como dv sobre dt. Então vamos escrever isso. Vamos lá. A aceleração pode ser escrita como dv sobre dt. Que é igual a zero. Beleza? Se a gente passar o dt para o outro lado, a gente vai ficar com dv é igual a zero dt. A gente tem duas derivadas, então a gente pode usar o processo inverso, que é a integral. A gente integra os dois lados. E aí, como é a velocidade, a gente pode derivar ela v, v0 e o t, t0, t. Beleza? Beleza, então isso aqui vai se tornar v menos v0 igual a 0 vezes t menos t0. Isso aqui virou isso aqui, beleza? É o processo da integral. Você não precisa entender o que acontece para poder entender o que está acontecendo aqui. Eu integrei e caí nisso aqui. Eu integrei e caí nisso aqui, beleza? Com isso aqui em mente, a gente sabe que 0 vezes qualquer coisa é 0. Então isso aqui vai se tornar 0. Então isso aqui a gente corta. Então v menos v0 é igual a 0. Portanto, se a gente passar para o outro lado, a gente vai descobrir que v é igual a v0. E isso é verdade. Agora você fala, Lucas, como assim é verdade? O que ele está querendo dizer aqui? O que a gente descobriu aqui? Que a velocidade é igual à velocidade inicial. E isso é verdade. Porque quando a gente está estudando um movimento uniforme, a gente sabe que a velocidade inicial vai ser igual à final. Porque é uma velocidade constante. Então isso condiz com a aceleração igual a zero. Beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Sabendo que a velocidade é igual à velocidade, a velocidade final é igual à velocidade inicial, a gente pode escrever a seguinte coisa. Como é que a gente pode escrever a velocidade? A gente pode escrever como ds sobre dt igual a v0. Certo? Só substituir aqui. Só que v0 também é igual a v. Então a gente pode escrever só v. Beleza? Beleza. Então a gente pode passar esse dt para o outro lado. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar ds igual a v vezes dt. Nossa, que terrível. Se a gente integrar dos dois lados, t0, e aqui o ds, s0, s, o que a gente vai ter? A gente vai ter s menos s0 igual a v vezes t menos t0. T menos t0, ok? Ok. Se você olhar aqui, você já percebe uma certa familiaridade com a fórmula que a gente conhece. Agora, se eu passar esse S0 para o outro lado, o que a gente vai ter? S igual a V vezes T menos T0 mais S0.
E aí se você colocar numa... Se você alterar a ordem, porque aqui não vai mudar, se você colocar o S0 na frente, vai ficar S igual a S0 mais V vezes T menos T0. Aí você fala, putz, Lucas, tá bem parecido mesmo, né? Vou até escrever aqui em cima pra dar pra ver melhor. S igual a S0 mais V vezes T menos T0. Beleza? Beleza. Aí você fala, Lucas, tá bem similar, mas a fórmula que eu conheço não tem T menos T0, só é T. Aí eu te respondo, realmente, algumas... É que isso varia, né? Algumas pessoas usam ΔT ali, algumas pessoas só usam T. Aí você... Às vezes eu também me perguntava isso na escola, por que às vezes eu uso ΔT, às vezes eu uso T. A real é que, quando você trata de movimento uniforme, geralmente o instante T0, ou seja, o tempo inicial, é igual a zero. Então não faz diferença, porque se o tempo inicial for igual a zero, vai ser T menos zero. Só que T menos zero é igual a T. Então por isso que fica S igual a S0 mais V vezes T. Porque geralmente o T0 é igual a zero, o instante inicial é igual a zero. Mas eu não recomendo que você lembre dessa. É melhor você lembrar dessa, porque se o instante inicial for zero, é só você colocar zero ali e ignorar. Mas agora, e se o instante for, por exemplo, 2, o instante inicial? Aí você pode se ferrar um pouquinho. Então, é basicamente isso. A gente chegou e demonstrou uma mini demonstraçãozinha aí básica, rapidinha, de como a gente chega na fórmula do sorvete. É mais um vídeo de curiosidade mesmo. E se vocês acharem legal, vocês me avisem aí que eu trago mais desse tipo, dessas curiosidades. Eu tô pensando em fazer uma série de demonstrações de fórmulas aqui. Começar com demonstrando fórmula de Bhaskara, teorema de Pitágoras, e aí a gente vai avançando, vai demonstrando lei dos senos, lei dos cossenos, e vai avançando lá pra frente. Beleza? Então é isso aí, valeu, é nóis!